A guerra invisível da natureza. A Ucrânia, conhecida por seus campos dourados e florestas densas, hoje carrega cicatrizes não apenas em suas cidades, mas também em seus ecossistemas. Enquanto as bombas ecoam nos céus, existe uma outra guerra acontecendo, silenciosa e cruel. A guerra contra a fauna. Animais que antes percorriam livres os campos e florestas agora vivem assombrados pelo som dos canhões. A vida selvagem, que não conhece fronteiras nem bandeiras, paga um preço altíssimo por conflitos que não são seus. Esse documentário é um mergulho no que poucos enxergam, o colapso invisível da natureza em tempos de guerra. O impacto é brutal, devastador e muitas vezes irreversível. Cada explosão não atinge apenas prédios, ela destrói ninhos, tocas e refúgios ancestrais. E quando o ser humano se afasta, é a própria natureza que sangra em silêncio. As florestas da Ucrânia, que outrora pulsavam vida, agora estão marcadas por trincheiras, crateras e fumaça. Muitos animais assustados migram em direções aleatórias, invadindo territórios desconhecidos, se expondo a predadores, à fome e à morte. Alguns resistem, outros desaparecem. O equilíbrio delicado entre presa e predador, que levou milhares de anos para se estabelecer, se rompe em questão de dias. Cada bomba é como uma pedra atirada em um lago calmo. As ondas de impacto reverberam muito além do que se vê. E a fauna local, tão rica e diversa, enfrenta um inimigo que ela não compreende, mas que sente profundamente. Imagine viver guiado apenas pelos sentidos. Olfato, audição, instinto. E de repente, esses sentidos passam a ser sobrecarregados por ruídos que não fazem parte da lógica natural. Sons de tanques, explosões e tiros confundem predadores e presas. Lobos caçam menos. Raposas fogem mais. Linces desaparecem na sombra do medo. É como se a própria harmonia da floresta tivesse sido sequestrada pelo caos humano. Muitos animais, incapazes de compreender o que acontece, começam a modificar seus comportamentos. Alguns se aproximam de áreas urbanas, outros buscam abrigo, em locais onde jamais estariam. As estradas, antes evitadas, se tornam rotas de fuga. As minas terrestres espalhadas se transformam em armadilhas mortais, invisíveis aos olhos dos animais. E a morte silenciosa segue colhendo vítimas que jamais empunharam armas. Existe um fenômeno que poucos imaginam. Quando o ser humano foge, a natureza ocupa. Mas aqui, na Ucrânia, ela ocupa um território devastado, mutilado, cheio de cicatrizes. Algumas espécies se beneficiam temporariamente da ausência humana, mas outras são esmagadas pelo peso da destruição. E enquanto olhos do mundo estão voltados para os confrontos urbanos, uma batalha ainda mais antiga, a luta pela sobrevivência, se desenrola nas sombras. A fauna da Ucrânia é composta por sobreviventes natos. Lobos, linces, raposas, texugos e até a pequena, porém temida víbora comum enfrentam um novo predador: a guerra. Seus desafios agora vão além das regras naturais. Vão além da caça e da fuga. Eles enfrentam um desequilíbrio tão grande que nem os seus instintos mais primitivos conseguem processar. Nesse documentário, vamos revelar como cada uma dessas espécies está tentando sobreviver no cenário de destruição. Vamos além das trincheiras, além dos escombros, além do visível. Você verá que não são apenas os humanos que carregam traumas de guerra. A natureza também sangra, também perde, também sofre. E no final talvez reste uma pergunta: quando os homens se calam, quando os canhões se silenciam, será que a natureza consegue se reconstruir? Ou as feridas que deixamos nela são de fato permanentes? Lince euroasiático, o caçador silencioso que desaparece. O lince euroasiático, mestre da furtividade, vive nas sombras das florestas da Ucrânia. Poucos têm o privilégio de avistá-lo. Seus olhos dourados e passos silenciosos fazem dele um predador quase invisível. Mas nem mesmo ele consegue escapar das cicatrizes da guerra. As explosões ecoam pelas montanhas, empurrando o lince para uma vida de incertezas e perigo constante. Os habitats que esse felino seleciona são, muitas vezes, os mesmos usados para esconderijos militares. E isso tem um custo altíssimo.
Suas tocas são destruídas, seus territórios são invadidos por máquinas de guerra, e o silêncio, seu maior aliado, se transforma em ruído constante. Cada explosão não destrói apenas o chão, destrói também o equilíbrio psicológico do lince. Sem tranquilidade, sem segurança, sua capacidade de caça é profundamente afetada. Presas desaparecem, caminhos são bloqueados, e ele se vê forçado a percorrer distâncias maiores, desgastando energia vital. A fome se torna uma ameaça tão mortal quanto qualquer bomba ou tiro. O lince começa então a se comportar de forma atípica. Surge próximo a vilas abandonadas, invade celeiros em busca de roedores e até se arrisca em áreas urbanas semidestruídas. Uma quebra total de comportamento para um animal que, por natureza, evita qualquer contato humano. Sua reprodução também entra em colapso. Filhotes são extremamente sensíveis ao estresse e à escassez de alimentos. Ninhadas inteiras desaparecem, sem deixar rastros. E cada geração perdida é uma ferida profunda no futuro da espécie. O risco não é apenas físico. A guerra interrompe também projetos de conservação. Biólogos que antes monitoravam populações e protegiam habitats, agora estão refugiados, deslocados ou até mortos. A ciência abandona o lince, não por vontade, mas por necessidade. O felino, que era rei do silêncio, agora vive sufocado pelo barulho da destruição. Seus olhos, que antes buscavam presas, hoje vigiam o céu atentos ao som dos drones, dos mísseis e das bombas. A natureza deixou de ser seu refúgio e se tornou sua prisão. Se um dia a guerra acabar, restará uma questão: haverá linces suficientes para reconstruir o seu legado? Ou suas pegadas já foram apagadas da história das florestas da Ucrânia? Lobo cinzento, o fantasma das florestas. O lobo cinzento, majestoso e temido, sempre foi símbolo de equilíbrio nos ecossistemas da Ucrânia. Suas alcateias controlavam populações de herbívoros, mantendo o ciclo da vida em perfeita harmonia. Mas a guerra não entende de equilíbrio. Explosões, tiros e destruição desorientam os lobos, separando grupos, quebrando suas hierarquias e enfraquecendo sua capacidade de caça. Eles passam a se dispersar, tornando-se presas fáceis da fome e de ambientes hostis. O som das explosões provoca um pânico profundo. Os lobos, que dependem do silêncio para emboscar presas, agora se veem perdidos em meio ao caos. Seus territórios são invadidos por máquinas de guerra. Seus caminhos ancestrais são bloqueados por trincheiras e minas terrestres. O resultado? Uma drástica redução de suas populações e um desequilíbrio que ecoa por toda a cadeia alimentar. Alcateias inteiras foram desfeitas. Filhotes, sem orientação dos mais velhos, ficam vulneráveis à fome e aos predadores. Muitos tentam migrar, mas encontram zonas urbanas, cercas militares ou campos minados. É uma roleta russa diária, onde cada passo pode ser o último. E nesse cenário, os lobos deixam de ser os predadores e passam a ser vítimas. A caça fica cada vez mais escassa. Animais que serviam de alimento, como cervos e lebres, também fogem do barulho da guerra. Sem presas, os lobos se veem obrigados a se aproximar de vilas e cidades destruídas, vasculhando restos, lixo e até carcaças humanas. Um comportamento desesperado que antes seria impensável. O aumento de lobos em áreas urbanas não passa despercebido. Soldados e civis relatam encontros cada vez mais frequentes com esses fantasmas famintos. Mas esses encontros, muitas vezes, acabam mal. Tiros são disparados, armadilhas são armadas, e o ciclo de destruição continua, agora ceifando também a vida selvagem. Outro fator alarmante é o risco de doenças. Com a quebra das cadeias ecológicas, o lobo se torna vetor potencial de raiva e outras zoonoses. A aproximação forçada dos animais aos humanos não traz risco apenas para eles, mas para todos os seres ao redor. A natureza grita, mas poucos estão ouvindo. E assim o lobo cinzento, que um dia reinou nas florestas da Ucrânia, se torna um fantasma, um espectro de um tempo que talvez não volte. Suas pegadas, antes sinal de poder e domínio,
Hoje são rastros de desespero, fuga e medo. A pergunta que fica é: haverá um amanhã para esses caçadores? Se um dia o silêncio voltar às florestas, será que os uivos dos lobos ainda terão força para ecoar? Ou a guerra calou para sempre essa voz da natureza? Raposa Vermelha. A sobrevivente das ruínas, a raposa vermelha, sempre foi um símbolo de adaptação. Inteligente, oportunista e extremamente resiliente, ela sabe como sobreviver em quase qualquer ambiente. Mas nem mesmo esse mestre da astúcia estava preparado para a brutalidade da guerra. Suas madrigueras, muitas vezes cavadas perto de áreas rurais, agora são crateras ou estão soterradas por escombros e bombas não detonadas. O barulho constante quebra seu ciclo natural. As raposas, que são principalmente noturnas, passam a se mover em horários aleatórios, tentando escapar dos perigos imprevisíveis da guerra. Mas essa mudança tem um preço. Ficam mais expostas a predadores, armadilhas humanas e até acidentes com veículos militares. O que antes era um jogo de caça, agora é uma luta desesperada por vida. Nas vilas destruídas, a raposa se torna uma figura constante. Vasculha destroços em busca de qualquer coisa que possa servir de alimento. Restos de comida, cadáveres de animais e até lixo humano. A guerra transforma seu instinto de sobrevivência em algo sombrio. Oportunismo vira necessidade. E cada refeição pode ser a diferença entre viver mais um dia ou não. No entanto, a aproximação aos humanos traz novos riscos. Soldados armam armadilhas, civis assustados atiram e cães de guerra caçam qualquer animal que se aproxime das bases. A raposa, antes mestre da fuga, agora precisa ser 2 vezes mais rápida, 2 vezes mais esperta. Ou o fim chega sem aviso. O maior perigo invisível, porém, são as minas terrestres. A raposa não entende de fronteiras nem de sinalizações. Uma simples caminhada até um campo onde antes caçava roedores pode ser sua sentença de morte. Relatos de carcaças de raposas dilaceradas em zonas minadas são cada vez mais frequentes. Mas não é só a morte física que ameaça. A fome, a sede e o estresse constante deterioram a saúde das populações. Filhotes nascem fracos, doentes, e muitos não chegam à vida adulta. A linhagem que por séculos dominou essas terras agora vê seu futuro ser corroído pouco a pouco pela guerra. Ainda assim, como símbolo máximo de resiliência, algumas raposas encontram meios de sobreviver. Utilizam túneis de trincheiras abandonadas como abrigo, exploram zonas de conflito nos curtos períodos de silêncio e, às vezes, até se adaptam a se alimentar do que sobra nos acampamentos humanos. É uma dança perigosa entre vida e morte, mas a grande pergunta permanece: até quando a inteligência e a astúcia serão suficientes? Em um ambiente onde as regras da natureza foram quebradas, será que até mesmo a raposa, que sempre sobreviveu a tudo, conseguirá vencer essa batalha invisível? Texugo europeu, o guardião das tocas perdidas. O texugo europeu, mestre da construção subterrânea, sempre viveu protegido em suas complexas redes de túneis. Durante séculos, essas tocas foram fortalezas contra predadores, frio e fome. Mas nem o mais engenhoso dos arquitetos da natureza estava preparado para o colapso trazido pela guerra. As bombas destroem não apenas a superfície, mas também o que está abaixo dela. Explosões colapsam túneis, soterram famílias inteiras de texugos e destroem gerações que vivem escondidas no subsolo. Os campos, antes seguros, agora estão marcados por crateras, destroços e, pior, minas enterradas que detonam sem aviso. A guerra transforma o subsolo, antes refúgio, em armadilhas mortais. O texugo, que sempre viveu em silêncio, começa a se aventurar mais na superfície. A fome força esse comportamento. Com o solo instável e a caça reduzida, ele precisa buscar alimento onde pode. Isso significa se arriscar perto de zonas urbanas destruídas, estradas militares e campos contaminados pela guerra. A sua dieta, que antes era rica em minhocas, insetos e pequenos vertebrados, agora depende do que encontra: restos de alimentos humanos, carcaças e lixo. A mudança drástica na alimentação
provoca efeitos colaterais: doenças, desnutrição e um enfraquecimento geral da espécie. O som dos tanques, o cheiro da pólvora e os tremores constantes desorientam o texugo. Seu senso de território se perde. Muitos acabam se deslocando quilômetros, invadindo áreas de outros grupos, o que gera disputas territoriais violentas, algo raro em tempos de paz. A guerra não só destrói, como também coloca irmãos de espécie uns contra os outros. Há registros de texugos usando trincheiras como abrigos, confundindo esses corredores de destruição com suas tocas naturais. Mas essas escolhas custam caro. As trincheiras cheias de destroços, munições não detonadas e lixo se tornam armadilhas fúnebres para esses animais. A reprodução, já naturalmente lenta, entra em colapso. A cada toca destruída, perde-se uma linhagem inteira. E com a morte dos adultos, os filhotes incapazes de sobreviver sozinhos simplesmente desaparecem. Uma geração apagada em segundos, sem que ninguém perceba. Quando o último canhão se calar, ficará uma pergunta no vento: será que os texugos conseguirão reconstruir suas fortalezas subterrâneas? Ou as entranhas da terra, assim como a superfície, estarão condenadas a carregar as cicatrizes da guerra para sempre? Víbora comum, a sombra silenciosa do perigo. No chão das florestas e campos ucranianos, vive um dos predadores mais temidos, não pelo tamanho, mas pelo veneno. A víbora comum, pequena, discreta e letal, sempre foi uma peça importante no equilíbrio ecológico. Mas nem ela consegue se esconder da devastação da guerra. Seu habitat, antes rico em cobertura vegetal e microfauna, se transforma em solo queimado, escavado e pisoteado por tanques e soldados. A destruição da vegetação expõe a víbora ao sol direto, ao frio e aos predadores. Seus esconderijos naturais desaparecem. Ela, que sempre viveu nas sombras, agora se arrasta por terrenos descobertos, tornando-se alvo fácil e, muitas vezes, vítima do caos que se espalha. Com a redução drástica de anfíbios, insetos e pequenos mamíferos, suas presas preferidas, a víbora passa fome. O ciclo natural se quebra. E a fome traz comportamentos incomuns. Ela passa a se aproximar de zonas urbanas destruídas, se escondendo sob escombros, entre lonas de acampamentos e até dentro de veículos abandonados. Isso aumenta os encontros com humanos e, consequentemente, os acidentes. Soldados e civis começam a relatar um aumento nos casos de picadas, muitas vezes fatais, em zonas onde antes esse risco era praticamente inexistente. A víbora, sem entender, se torna mais uma vítima e, ao mesmo tempo, um perigo ampliado pela guerra, o solo contaminado. Os produtos químicos das explosões e os metais pesados começam a envenenar também o organismo desses animais. Muitos nascem deformados, com problemas genéticos ou morrem prematuramente. A guerra não envenena só a terra, envenena também a vida. Outro problema surge com o deslocamento massivo dos animais. Víbora, que antes habitava apenas florestas, agora aparece em campos agrícolas, vilas, acampamentos e até dentro de prédios abandonados. A quebra do território natural faz com que ela se dissemine de forma descontrolada, muitas vezes se tornando uma ameaça onde nunca foi. O acúmulo de lixo, carcaças e entulhos cria microambientes favoráveis a roedores, que por sua vez atraem mais serpentes. É um ciclo estranho, um desequilíbrio onde predadores e presas migram juntos para as ruínas da civilização, tentando sobreviver no que restou. E assim, a víbora, que sempre foi uma sombra silenciosa da natureza, agora rasteja entre as sombras da destruição humana. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Quem realmente é o predador nessa história? A serpente ou o próprio homem? Conclusão: as cicatrizes invisíveis da guerra. No final, quando as sirenes silenciam, quando o cheiro de pólvora desaparece e os tanques se tornam apenas carcaças enferrujadas no horizonte, sobra um silêncio pesado. Mas esse silêncio não é de paz. É o eco de algo muito mais profundo e triste, o grito abafado da natureza que também sangra, também sofre, também morre em cada conflito humano.
O que a guerra faz com a fauna vai além do que os olhos conseguem enxergar. Ela não destrói apenas prédios, estradas ou cidades. Ela fragmenta ecossistemas inteiros, rompe cadeias alimentares, apaga gerações de animais que sequer terão a chance de existir. E o pior, poucos percebem, poucos falam sobre isso. Cada bomba que explode não mata apenas soldados. Ela destrói tocas, ninhos, colmeias e lares que demoraram séculos para se formar. Cada trincheira aberta é uma ferida no solo, uma cicatriz na terra que, mesmo após décadas, pode jamais cicatrizar por completo. A guerra não conhece inocentes, e a fauna é, talvez, sua vítima mais silenciosa. O lobo cinzento, que foge das balas. O lince euroasiático, que caça nas sombras da destruição. A raposa, que vasculha entre os escombros. O texugo, que perde suas fortalezas subterrâneas. A víbora, que se arrasta agora entre ruínas, tentando não ser esmagada pela brutalidade humana. Todos eles são testemunhas de um capítulo sombrio que a humanidade insiste em reescrever. E quando o mundo olhar para a reconstrução, verá apenas prédios novos, estradas refeitas, bandeiras hasteadas. Mas quem vai olhar para os ninhos vazios, para as tocas abandonadas, para os silêncios das florestas onde antes havia vida, canto, movimento? Quem vai se importar com aqueles que nunca empunharam uma arma, mas que também pagaram o preço da guerra? Essa é a verdadeira tragédia invisível. Uma tragédia que não sai nas manchetes, que não vira estatística, mas que, pouco a pouco, devasta o que há de mais puro, mais selvagem e mais essencial na existência: a vida além da nossa. A pergunta que fica ecoando entre as árvores queimadas, os campos devastados e os céus silenciosos é: se a guerra é capaz de destruir até o que não tem voz, então o que de fato ela deixa para trás? Que legado queremos carregar? O da destruição ou o da reconstrução, não só das cidades, mas também da própria vida? Se esse vídeo te tocou, te fez refletir, considere se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Porque só quando mais pessoas ouvirem a voz da natureza, ela terá, enfim, uma chance real de ser protegida.